Circulando com Você, a gente vai te ajudar a entender mitos e verdades sobre varizes. Não adianta. Doutora Marcela, toda sexta-feira, traz um tema diferente aqui para Com Você, traz informações diversas, mas sempre chegam inúmeras perguntas sobre varizes. E aí ela disse, quer saber? Vamos tirar aí mitos e verdades sobre varizes. Você, inclusive, já pode participar também mandando sua pergunta para o 98893-3999. Roda a vinheta porque é hora do Circulando com Você com a doutora Marcela Gomes. Oi, doutora Marcela, boa tarde. Boa tarde, Fernandinha. Você tá boa? Tô bem, graças a Deus. Eu digo sempre que não tem como você vir pra cá tratar de qualquer tema. Eu abri o WhatsApp e não vim pergunta de varizes, né, doutora? Não é sempre, né? É uma coisa assim, a gente tá sempre aberto a esclarecer, a repetir, porque o nosso intuito aqui no quadro Circulando com Você é primeiro aproximar, não é, doutora? A especialidade das pessoas que às vezes passam anos com dores, com problemas e não sabe que tem uma solução, né? Assim, é o caso das varizes. Exatamente. E às vezes a gente tem ideias equivocadas, né? A gente escuta tanto aquela história de que a mentira é contada tantas vezes que a gente acaba trazendo como se fosse uma verdade. E aí a gente falar do que é verdade e do que é um mito é sempre válido. A gente já falou isso uma vez, num programa anterior, mas hoje eu trouxe novos mitos ou novas verdades pra gente discutir um pouquinho. Vamos começar com a primeira afirmação pra gente descobrir se é mito ou se é verdade, né? Me dá em tela, por favor, Elaine, pro pessoal de casa acompanhar também aqui com a gente a afirmação hereditariedade. É verdade que uma mãe, ou é mito, uma mãe que tem varize pode passar esse traço de hereditariedade para as filhas? Então, para os filhos, né? Para os filhos. Então, esse aí já é repetido. A gente falou isso da outra vez e eu acredito que é o que a gente mais fala a cada programa que a gente trata de varizes. A questão genética é muito importante, é o fator de risco mais importante para o desenvolvimento das varizes. Então, se você tem uma história familiar positiva, você já deve ficar atento a possíveis sinais que estejam mostrando que você provavelmente vai desenvolver também esse problema. Ou seja, é uma verdade. É uma verdade. É, minha filha, e aqui, olha, pense num negócio que é batata, tira e queda. A mãe teve, pode se preparar. E vai para os meninos e para as meninas, não é? Então tá aí, ó, em tela, por favor, deixa rolando. É verdade a questão da hereditariedade. Vamos ver outro componente para a gente entender se é mito ou se é verdade. Doutora Marcela hoje esclarecendo mitos e verdades sobre varizes. Pode soltar, Elaine, por favor. Roupa apertada. É verdade que usar roupa muito apertada traz varizes? Já ouviu falar dessa? Já ouvi falar de estria e de varize. Exato. De estria eu não vou me meter, né? Mas eu acredito que também vai ser um mito, né? Então, muita gente diz, doutor, eu posso usar calça apertada? Eu posso usar uma roupa mais apertada? É mito, gente. Calça apertada não tem nada a ver com desenvolvimento de varizes. Então, mais um mito que fica se propagando por aí e as pessoas acreditam muitas Agora vezes. Pode mexer com a questão da circulação, né? Porque se a calça for muito apertada aqui, então, mas Fernandinha, eu acredito que a gente possa até pensar mais naquelas cintas abdominais. Certo. Aquelas cintas abdominais, quando de fato são muito apertadas, elas podem trazer uma dificuldade, assim, de retorno venoso, porque você está fazendo aquela compressão na região pélvica, né? Mas a calça em si é um mito, não, assim, né? Mito mesmo. Outra dúvida que fica aí pairando. Essa você já deu até spoiler, né? Então, eu dei um spoiler. Porque a gente aprendeu juntas aqui com você. Muita gente acha que somente as mulheres podem ter varizes. A gente já descobre que não é, né, doutora? É um mito, né? Agora, o que é que acontece? A questão hormonal também é muito importante. Então, os hormônios como o estrógeno e a própria progesterona também estão muito, assim, são muito participantes nessa questão das varizes, da insuficiência venosa como um todo. Então, obviamente, as mulheres que são mais suscetíveis a esses hormônios, a essas alterações hormonais, vão sofrer mais do que os homens. Mas o que não quer dizer que homens não podem ter varizes. Inclusive, eu já falei isso uma vez, em geral, quando eles chegam no consultório, eu já espero doenças mais graves, porque os homens, em geral, não gostam de ir fazer consultas de rotina. Homens têm a questão dos pelos nas pernas, que fazem com que fique mais disfarçado. Então, eles só vão perceber doenças mais graves mesmo. Então, é um mito.
não são apenas as mulheres que podem ter varizes, homens se cuidem também. Tem a questão da hereditariedade também. Então, exatamente. Menino hoje ligando pra mãe, mãe, tem varizes, a senhora tem muita varize, que né, já vai, pega o componente anterior da hereditariedade, vai trazendo, começa a olhar, afasta os cabelos assim, né, doutora? Exato. Se percebe, vai se olhando, porque talvez aquele cansaço nas pernas. Tem alguma coisa a ver com isso. Com isso aí. Vamos para o próximo componente pra gente ver se é mito, se é verdade. Hoje esclarecendo mitos e verdades sobre varizes. Dá em tela, por gentileza. Vamos ver? Gravidez. Olha, é verdade que na gravidez aumentam as varizes? É verdade, sim, Fernandinha. Inclusive, quando as pacientes dizem, doutora, vai aumentar muito, é meio que imprevisível. A gente não sabe dizer quanto que em você vai aumentar. Mas no primeiro trimestre da gestação, não apenas no primeiro, mas especificamente no primeiro, a gente pode ter um aumento daqueles vasinhos e até mesmo de varizes, mesmo calibrosas, por conta de alterações hormonais. Você vai ter elevação de estrógeno e de progesterona, que vai fazer com que as vezes se multipliquem mais e dilatem mais. Então isso é esperado. Já no meio para o fim da gravidez, esse bebê já começa a ganhar mais peso e você começa a ter compressão nos vasos pélvicos, aqui no abdômen mesmo. Então, o sangue que deveria vir das pernas para ir para o abdômen e daí passar para o coração vai ter dificuldade nessa passagem por conta dessa compressão do útero nesses vasos. E aí você vai ter uma diminuição do retorno, um acúmulo de sangue nas pernas e aí o desenvolvimento de varizes, que podem até se tornar vaginais, vulvares. Então, às vezes, isso aumenta numa proporção assim muito grande, principalmente no final. Agora, olha que coisa boa. Grande parte dessas varizes vai desaparecer nas 12 primeiras semanas após o parto. Sério? Com os 3 meses pós-parto, às vezes aparece... Por isso que a gente não trata nesse começo. Porque vai ter uma regressão. Porque todo aquele peso não vai regredir. Sim, sim, então, verdade. toda aquela compressão, aquelas vezes vão começar a secar. Algumas podem ficar e algumas realmente ficam. Mas grande parte vai regredir, sim. Vamos para a próxima afirmação, que pode ser da gravidez, ok. Verdade. Agora, tem muitos assim, eu vou parar de tomar, falando em gravidez, parar de tomar anticoncepcional porque dá varizes. E aí, eu vou juntar aí com reposição hormonal. Sim. Anticoncepcional ou reposição hormonal pode propiciar aí o aparecimento? Com certeza. Mesma coisa que eu falei, questão hormonal. Estrógeno e progesterona. E desses, o estrógeno é bem mais associado. Então, a gente percebe que realmente, principalmente aqueles anticoncepcionais combinados, você vai ter uma maior, assim, você vai visualizar mais aqueles vasinhos mais fininhos, vermelhinhos, justamente por efeito hormonal. Isso tanto na reposição hormonal, no caso da menopausa, como também nos anticoncepcionais orais. Aí não tem jeito, amiga. É você decidir, quer o bebê ou quer... Pois é, lembrando que gravidez também dá varizes. Não é? Então presta... Mas aí, ó, é conversar com a gineco para ver de repente um outro substituto, né? Outro. A gente tem uma variedade tão grande de contraceptivos. Exato, né? Mas tem pessoas até que usam sem ter a intenção contraceptiva. Sim. Então, endometriose, síndrome de ovário policístico, tem muitos pacientes que precisam. Até questão de espinha, hormônio, né? Uma pele acne, que às vezes o tratamento é hormonal. Aí a gente, como se a gente tem que se virar, né? Tem que então se a gente dá um jeito, a gente vai, resolve, melhora. Mas sabendo que existe algum fator, aquele fator de risco que não está saindo, né? Agora, esse eu vou confessar a você, eu nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha ouvido falar? Meu Deus, perna cruzada? Eu fico aqui muito tempo com perna cruzada no programa. Então, você sabia que uma paciente minha falou, doutora, a senhora falando de varizes de perna cruzada, sabendo que piora as varizes? Então, não piora, né, gente? Não dá pra ter uma compressão significativa porque tá com as pernas cruzadas. Então, Fernandinha pode cruzar suas pernas, eu posso cruzar minhas pernas. Fica à vontade, né, doutora? Que isso é um mito. Ou seja, nenhuma fundamentação científica de que perna cruzada aumenta. Mas esse é famoso também, viu? Meu Deus do céu. Só perde pra escada. É, né? Salto alto também. Salto alto. Pronto, salto alto. Você botou salto alto hoje, não? Não coloquei. Mito. Mas vamos aproveitar as pernas e que ela tá com o salto alto ali pra gente ver. Exato. Mito também? É mito também. Salto alto é mito. Olha, que muita gente assim, eu não uso salto alto não pra andar varizes. Então você tá cheio de varizes que passa o dia de salto alto. Tô com muita varize, que eu subi muita escada. Foi muito bom ter subido as escadas. Tá fazendo atividade física, fortalecendo a panturrilha. Mas e minhas varizes? Não foram disso. Entendi. Entendeu? Meias elásticas. A gente tem visto muito mais pessoas usando meias elásticas. Elas melhoram a circulação, doutora? Elas melhoram sim a circulação. A gente sabe que o coração das pernas é a panturrilha.
A gente fala muito isso porque para o sangue chegar nas pernas, o coração está bombeando. Mas e para o sangue voltar contra a gravidade? Muito mais difícil. Então, aí é onde entra a panturrilha, essa batata da perna que tem essa musculatura que quanto mais forte for e quanto mais eu estou caminhando, me movimentando, mais ela está bombeando. Só que se eu fico muito tempo sentadinha ou em pé, minha musculatura está parada. Se eu estiver usando as meias, elas vão fazer essa compressão e é como se elas estivessem funcionando. E aí eu vou favorecer meu retorno venoso. Então, daí a importância do uso das meias elásticas. Por falar em circulação, tem uma outra afirmação aqui, na verdade até uma pergunta. Problema de safena afeta o coração? Essa dúvida é muito frequente, principalmente quando a gente vê uma safena doente, que eu digo, olha, sua safena, ela está doente. Meu Deus, eu vou morrer do coração. Não, não vai morrer do coração por causa da safena. A safena não tem nada a ver com o coração. O que é que pode acontecer? Se um paciente tiver um infarto por alguma obstrução de uma artéria do coração, você pode pegar a safena da perna e colocar no coração como uma ponte. É a famosa ponte de safena. Mas um problema na safena não vai afetar o coração. Nenhum problema do coração afeta a safena. Deu para entender? Deu demais. Ela serve como aulinha hoje. Serve como um substituto. Eu tirei da perna porque a que está no coração não está funcionando bem. Eu substituo. Mas ele já acha que elas estão ligadas, né? Exato. E como é que eu vou ficar sem a minha safena? Se a safena estiver doente e já numa fase avançada, essa safena ela pode ser retirada sim. Não quer dizer que ela vai ser, mas ela pode. Isso não vai afetar teu coração. Outra situação muito comum é a dúvida com relação ao retorno das varizes. Sim. Tem gente que faz cirurgia, tem gente que faz aqui várias técnicas que você já trouxe aqui no programa. Elas voltam, doutora Marcela? Então, Fernandinha, as varizes que são retiradas durante o procedimento cirúrgico, eu tenho até um vídeo, mas a gente não pode expor porque, assim, é considerado o conteúdo disso no Instagram ofensivo. Acho que é porque aparece a veia. Mas eu mostrei um vídeo uma vez que eu tirava a veia na cirurgia e eu mostrava essa veia. Tá vendo, gente, que essa veia aqui foi pro lixo, não tem como ela voltar para a perna. Então, às vezes que a gente tira na cirurgia, elas não voltam. Agora, genética muda numa cirurgia? Não muda. Então, se você tem genética, outras vezes podem surgir. Então, por isso que a gente tem que desconfiar de um médico que diz assim, você vai ser curada. Não é verdade. Os fatores que levam ao surgimento de varizes, eles não podem ser consertados numa cirurgia. Agora, o médico pode lhe dizer, a gente vai controlar o seu problema. Isso é verdade. Mas curar varizes, isso não existe. Mas às vezes que retiraram, elas não voltam. Podem surgir varizes por conta de outras, Exato, né? porque aqueles fatores permanecem ali, né? É verdade, principalmente genética, né? Não tem como você mudar. Trombose e varizes. As varizes, elas podem causar trombose, doutora? Sim, é um fator de risco, sim. Então isso é verdade. Para trombose, porque naquelas varizes, naquelas veias dilatadas, o sangue está parado, não está circulando. E a gente sabe que um dos fatores de risco muito importantes para que possa se formar esse coágulo é o sangue parado. Se o sangue está ali parado, ele pode coagular e aí formar um trombo. Olha aí, a doutora Marcela trouxe essa ilustração bem visível, né, doutora? Exatamente. Bem visível mesmo. E o bom é quando a doutora Marcela está aqui, fica todo mundo meio querendo se olha, né? Meio que se examinar. Ela fala de perna cruzada, que não tem nada a ver, eu já estava querendo soltar as pernas. Já ficou... Não, e depois que você disse, não, tem mito, é tudo mito, eu digo, cruza as pernas. Tá tudo certo. Temos mais, ainda dá tempo mais. Ela ainda está cheia de dúvida, viu? Vamos correr então, vamos aqui. Lá. Retirar varizes prejudica a circulação? Não prejudica. Quem diz assim, eu vou tirar essas veias todas, vou ficar sem circulação. Não, na verdade, essas veias não estão ajudando sua circulação. As veias profundas são capazes de suprir toda a necessidade dessa circulação. Então, é um mito. Tá só aí enfeiando sua pele. Exatamente. Causando dor. Tem mais? Posso atender os telespectadores? Sim, vamos embora. Vamos. Tem muito telespectador. O Charles, ele disse que tem problema circulatório porque trabalha muito em pé, como um vigilante. Por isso, ele está com as duas pernas com bastantes varizes, veias grandes, deve ser calibrosas, né? Calibrosas, né? Tem o risco de trombose? Existe cirurgia para retirada dessas veias grandes? Sim, Charles, existe sim cirurgia. Você vai ter que ir numa avaliação com angiologista, cirurgião vascular, vai fazer um Doppler, provavelmente, para saber de onde vêm essas varizes, para programar sua cirurgia. A Júlia Eduarda diz que sente muitas dores nas pernas, aquela sensação de cansaço, mas ela não tem varizes. O que é que pode ser? Má circulação? Júlia, isso pode ser problema de circulação, sim. Existe uma classificação que a gente chama de CEAP,
que vai dizendo assim o grau dessa doença venosa. E existe o C0, que a gente chama, são aquelas pacientes que não têm varizes, mas têm sintomas. Então, se você tem uma história familiar, se o teu estilo de vida é uma pessoa que fica muito em pé, muito tempo sentada, sedentária, então isso pode sim ser sintomas por conta das veias que já estão dando sinais que vão falhar. Não, essa eu tenho que fazer. A Vanessa quer saber se treinar, ou seja, malhar, no período de TPM se pode dar varize. Então, período olha pré-menstrual só que e varize. Com TPM. Com TPM ou sem TPM. Então, Vanessa, musculação, academia, é bom, certo? Então, toda atividade física vai te ajudar. Você vai fortalecer a musculatura, isso vai fazer bem sim. A questão do ciclo menstrual em que você está não vai influir em nada. O que pode acontecer é que algumas pessoas, quando estão na fase menstrual, sentem mais dor. Mas isso não vai influir na questão de poder ou não fazer atividade física, não. Tô adorando a participação dos meninos hoje aqui. O Jonathan quer saber demais qual é a diferença entre varizes e veias. Então, Jonathan, varize, ou variz, né? Porque o plural é varizes. Variz é uma veia dilatada e tortuosa e insuficiente. Ou seja, ela não está conseguindo fazer o seu papel, que seria o transporte do sangue das pernas para o coração. Então, quando essa veia dilata, fica toda tortuosa, eu posso chamar ela de variz. A Penha traz um tema muito importante, inclusive a doutora Marcela fez um programa específico sobre as consequências da varize aqui, então vamos atender a Penha. Ela quer saber se depois da Covid é possível ter trombo, porque ela tem problema com varize. Obrigada, viu, Penha? Acho que o programa está sempre show. Então, oi Penha, veja só, isso é um problema que está sendo muito falado. O Covid começou como uma doença essencialmente respiratória e depois a gente viu que, na verdade, é uma doença trombótica, né? Então, tanto durante o período em que você está com Covid agudo, né, naquela fase, como após, você pode manter níveis inflamatórios tão altos que isso pode ativar a cascata de coagulação e formar trombos. Inclusive, é um dos sinais de gravidade de Covid. Quando a gente vê aqueles pacientes graves, em geral, são pacientes que estão trombosando. Até o comprometimento pulmonar também tem microtrombos ali naquele espaço alveolar, que é onde tem a troca do ar, né? Então, é um problema muito sério que está acontecendo no Covid, que a gente vai mapeando com exames de sangue e com o uso de medicações para evitar que isso aconteça. Ou seja, se você, né, é cuidado redobrado para quem já tem predisposição para trombose, né? Exatamente. Enfim. Eu passaria a tarde inteira aqui atendendo vocês. O zap tá assim, doutora Marcela. Bombando. Olha o tempo voa, um negócio impressionante. O tempo é ligeiro, é diferente aqui na televisão. O tempo passa mais rápido. Mas toda sexta-feira a gente tem um encontro aqui com a doutora Marcela e ela é muito bacana conosco, porque libera aqui para vocês mandarem dúvidas e a gente tentar solucionar, dar uma luz, que a ideia é essa mesmo, né, doutora? Exatamente. Obrigada, gatinha. De nada, Quem até é aquela sexta. gatona que tá ali com você? Minha mãe. Maravilhosa. Pois é, eu disse, ela vem pra me humilhar, que ela é muito mais bonita do que eu. Tu que lute, porque esse... Mas conversa o TNA, amiga, tá tudo certo. Pois é. Beijo, viu? Até semana que Até vem. mais. Ó, Lili já está aqui com a gente, ainda